Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Seja bem-vindo. A Canção Nova é a sua casa. E porque você está aqui, eu quero acolhê-lo com uma salva de palmas. Sejam bem-vindos. Que Deus os abençoe. E que bom que você está aqui, porque, de fato, Deus quer derramar a sua graça sobre nós e Ele já está fazendo. Antes de iniciarmos, deixa eu me apresentar. Eu sou o Natal, esse é meu nome, graças a Deus. Nasci no dia 25 de dezembro. Olha que presente especial. Obrigado. Tive a graça de nascer no mesmo dia de nosso Senhor Jesus Cristo, e isso é uma graça. Sou casado com Cristiane, tenho 2 filhos e estou no Carisma Canção Nova, consagrado a Deus, servindo a igreja na Canção Nova há 18 anos. E hoje tenho a oportunidade de partilhar a palavra com vocês. Por isso, eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, no versículo 13. Esta palavra muito conhecida de todos nós e que é a base, é o tema, é o norte para esta reflexão agora na parte da tarde. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, o último capítulo do Evangelho de São Lucas, no versículo 13. Amém ou misericórdia? Amém. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: "O que andais conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias?" E ele perguntou: "O que foi?" Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel, mas com tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então, voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então, ele lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as passagens que se referiam a ele." Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiam: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Ele entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Neste momento, seus olhos se abriram e eles reconheceram ele. Porém, Jesus desapareceu da vista deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora,
levantaram-se, voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. Aplauda a palavra de Deus. Aplauda a palavra de Deus, porque Deus nos fala nesta hora por meio desta passagem. A passagem dos discípulos de Emaús. Este trecho do Evangelho de São Lucas, o último capítulo do Evangelho de São Lucas, ele é muito significativo para nós, porque ele tem muito a nos ensinar, porque ele diz de nós. Este trecho do Evangelho dos discípulos de Emaús, ele diz de mim e de você. Mas como Natal? Então eu convido você a fazer um percurso, fazendo uma reflexão sobre estes versículos que acabamos de ouvir, sobre esta palavra, e já chamando a sua atenção a forma como o evangelista São Lucas começa. No versículo 13, São Lucas vai dizer: naquele mesmo dia, o primeiro da semana, os 2 discípulos, eles iam para um povoado chamado Emaús. Naquele mesmo dia. Mas que dia é esse que São Lucas está mencionando? Para você entender, é preciso você buscar aqui o contexto histórico e entrar na cronologia dos fatos. Este trecho do Evangelho que nós acabamos de ouvir, da narrativa dos discípulos de Emaús, ele sucede ao fato da narrativa de Maria Madalena, quando, no primeiro dia da semana, foi ao túmulo, junto com outras mulheres, e chegando lá encontrou o túmulo vazio, e um anjo que dizia: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Então vocês entendem, quando São Lucas está dizendo naquele mesmo dia, Lucas, o evangelista, ele está fazendo menção ao domingo da ressurreição, porque foi naquele mesmo dia que Maria Madalena havia visitado o túmulo, e Jesus não estava mais lá. Um anjo disse: por que procuras aquele que está vivo no meio dos mortos? É este o contexto. E o fato é, naquele mesmo dia, então aqueles discípulos saíam de Emaús, saíam de Jerusalém e iam para Emaús. E a palavra nos diz que, enquanto eles estavam a caminho, conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com ele. Só que os seus olhos, eles estavam como que vendados. Eles não reconheceram Jesus, que se aproximou deles e começou a caminhar com eles. Jesus aproximou-se e falou: o que vocês estão conversando? E Jesus se aproximou justamente porque percebeu o desânimo, o abatimento, a tristeza, o sentimento de derrota, a apatia que tomava conta daqueles discípulos. E então Jesus pergunta: ei, o que vocês estão conversando aí? E então um dos discípulos, chamado Cleofas, ele responde sobre os últimos acontecimentos. E então Jesus: quais acontecimentos? O quê? Cleofas responde de certa forma ríspida, de certa forma com um ar de revolta: por acaso você é o único peregrino que não sabe o que aconteceu aqui em Jerusalém nos últimos dias? Jesus, o Nazareno, nós que esperávamos que ele fosse o libertador, nós que esperávamos que ele fosse salvar e libertar Israel do Império Romano, de todo o jugo, de tudo aquilo que o povo de Israel sofria naquele tempo. E no entanto, veja o que aconteceu. As nossas autoridades, os anciãos, os chefes da sinagoga, os doutores da lei, o condenaram e o entregaram à morte, e morte de cruz. Gente, o sentimento daqueles discípulos de Emaús era de derrota.
O sentimento daqueles discípulos de Emaús era de frustração, era de alguém que colocou a sua confiança em Jesus, que acreditou em Jesus, que esperava que Jesus fosse o libertador, que Jesus viesse para salvar e libertar o povo, e no entanto o que aconteceu? Jesus foi condenado e crucificado. Era como que abrisse o ralo e a esperança daqueles discípulos, e por que não dizer daquele povo, fosse ralo abaixo. O sentimento, você pode imaginar, era de frustração. O sentimento era de derrota. Deixa eu fazer um paralelo. Muitas vezes nós colocamos também a esperança nos homens e olhamos para a política. Não, eu vou votar para fulano, beltrano ou cicrano, porque esse vai mudar o Brasil. Que tristeza, que decepção. Quantos que não passaram aí eleições afora e nenhum resolveu os problemas. Nenhum atendeu às nossas demandas. Mal comparando, era esta a realidade que os discípulos de Emaús estavam vivendo. Só que eles colocaram a confiança em Jesus a ponto de deixar tudo para seguir o Mestre, para seguir o Senhor. E então, Jesus percebendo o desânimo, Jesus percebendo a tristeza, Jesus percebendo a apatia daqueles discípulos, se aproxima dele. E se aproxima, gente, porque ele sabia que aqueles homens, deixando Jerusalém, e Jerusalém que era a capital da fé, e regressando a Emaús, eles estavam fazendo um caminho de pessoas desesperançosas, de pessoas desanimadas, de pessoas derrotadas que já não achavam mais sentido para estar naquele lugar. Puxa vida, a gente pensava que ele viria salvar o nosso povo. E no entanto ele morreu crucificado e disse, e já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Veja o que faz o desânimo. Veja o que faz o sentimento de derrota na vida de uma pessoa. Tira a nossa base, tira o nosso chão, tira o nosso alicerce e nos deixam sem rumos. Nos deixam cabisbaixos, nos deixam tristes, como os discípulos de Emaús estavam naquele momento. A palavra clara diz que eles estavam caminhando e quando Jesus perguntou, eles pararam com o rosto triste. Triste porque eles achavam que Jesus iria salvar e libertar o seu povo. E no entanto Jesus morreu crucificado. De uma forma cruenta, que era a pior morte que um ser humano podia morrer naquele tempo. Só que, claro, vocês conhecem a história da salvação. Aquilo foi uma aparente derrota, mas para os discípulos de Emaús era tudo. Eles estavam se sentindo derrotados. Tão derrotados que desistiram do seu projeto inicial, que era seguir Jesus. E voltaram para Emaús. E fazer o caminho de regresso para Emaús é como fazer um caminho de volta para a vida velha. É como alguém que vai tentar o sucesso em outro lugar, em uma cidade grande, e chega lá, apanha, toma porrada, dá cabeçada, faz o que não devia, caminha por onde não devia caminhar, e depois de não conseguir sucesso, ele volta fracassado para a sua terra. Era mais ou menos esta a experiência que os discípulos de Emaús estavam fazendo. E por causa deste desânimo, veja a que ponto eles chegaram. Por causa do desânimo, eles chegaram a perder a fé. Por causa da apatia, por causa deste sentimento de frustração, eles perderam a fé. Nossa, Natal, mas onde é que está falando aí nesta palavra que os discípulos perderam a fé? Os discípulos disseram, é verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Veja,
É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Veja a que ponto de incredulidade aqueles homens chegaram. Por um momento eles deixaram de acreditar. Por um momento, eles haviam perdido a esperança. Por um momento, eles caminhavam às cegas, a ponto de Jesus se aproximar deles e eles não o reconhecerem. O desânimo, ele faz isso conosco. Ele nos deixa cego. Ele nos deixa incrédulo. E foi isso que experimentou os discípulos de Emaús. Mas aqui, louvado seja Deus por esta realidade, entra o consolo, entra de novo a esperança. Porque no versículo seguinte, logo no versículo 25, então, Jesus lhes disse: como sois sem inteligências e lentos para acreditar em tudo que os profetas falaram. E veja como Jesus é maravilhoso. Ele nos chamou, ou antas, ou lerdos, ou retardados, porque vocês não acreditaram em tudo o que eu falei. Mas vocês são tudo um monte de besta. Não. Jesus é maravilhoso e é até compreensivo com as nossas lutas, com as nossas dores, com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, com os nossos sentimentos, com as nossas provações. E por isso, ao se referir aos discípulos, ele disse: como sois sem inteligência, como vocês são lentos para acreditar em tudo que os profetas falaram. E por que Jesus disse isso? Porque Jesus também já havia anunciado que era necessário que o Filho do Homem sofresse, padecesse, fosse entregue à morte e ressuscitasse ao terceiro dia. Mas o desânimo, o sentimento de derrota, o sentimento de frustração daqueles discípulos era tão grande que nem mais eles tinham a capacidade de lembrar de tudo aquilo que Jesus falou, nem mesmo tinham a capacidade de lembrar das profecias do Antigo Testamento que falavam do Messias, que falava do projeto de amor, que falava do plano de salvação. Eles não lembravam de nada mais desses fatos. Então, por isso, Jesus falava: como sois sem inteligência, como sois lento para entender. E aí, o que Jesus faz? Faz uma catequese. Jesus volta ao Antigo Testamento e disse: não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória, e começando por Moisés e passando por todos os profetas, ele explicou-lhes em todas as Escrituras as passagens que se referiam a ele. Jesus pegou a palavra de Deus, se é que podemos dizer assim. Claro, naquela época não tinha a Bíblia Sagrada, tinha os manuscritos, tinha os papiros, e Jesus foi falando, palavra por palavra, profecia por profecia, as que se referiam a ele, a vinda sua, a vinda do Messias, o projeto de Deus, o projeto de amor, o projeto de salvação. E foi falando, foi fazendo uma catequese para com aqueles discípulos que estavam desanimados. E então a palavra continua. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando. Ele entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. E neste momento, os seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista dele.
Então os discípulos disseram um ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava? Quando ele nos explicava as Escrituras? Louvado seja Deus por esta realidade. Se você prestou bem atenção, você viu que no começo da narrativa, Jesus se aproximou dos discípulos e começou a caminhar com eles, só que eles não o reconheceram, porque a visão daqueles discípulos, cegada pelo desânimo, fizeram com que eles não reconhecessem Jesus. Somente que, quando Jesus se aproximou, porque viu a dificuldade, viu o sentimento de desânimo e derrota que tomava conta daqueles corações, depois que Jesus começou a catequizá-los, a falar da palavra, a falar das Escrituras, somente depois que Jesus sentou à mesa com eles, e na ceia tomou o pão, partiu e abençoou, foi que eles o reconheceram, foi que eles abriram os olhos e reconheceram a Deus. Aqueles homens que estavam desanimados, aqueles homens que estavam numa condição de derrotados. E você imagina, gente, quando você, por exemplo, é um atleta, e você vai a uma competição, e você ganha a medalha de ouro, como que você volta? Alegre, feliz, contente, realizado, até mostrando a sua conquista para todo mundo, o seu troféu. No futebol, os jogadores até voltam para suas cidades e colocam um carro de bombeiro e faz lá um passeio, uma passeata, uma carreata, e todo mundo vai comemorar, todo mundo vai vibrar, todo mundo vai falar: viva, é campeão! Mas quando a gente tem a sensação de derrotado, ou quando a gente experimenta a derrota na nossa vida, não é assim. Você sabe muito bem, certamente você já está imaginando na sua história, e lendo o livro da sua vida, e vendo as situações em que você passou por situação de decepção, situações que te jogaram para baixo, situações que te deixaram prostrado, situações que te levaram à derrota. E claro, quando você experimentou a derrota, o sentimento foi de desânimo, o sentimento foi de prostração. E Jesus, vendo a situação que se encontravam aqueles discípulos, se pôs a caminhar com eles. E depois de catequizá-los, e depois de partilhar o pão, eles sentiram seu coração arder e reconheceram o Mestre. A palavra diz que naquela mesma hora eles se levantaram, voltaram para Jerusalém, onde encontravam reunidos os 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou. E também apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinham acontecido, e como que tinham reconhecido Jesus no partir do pão. Esta é a parte bonita. A parte bonita é que aquela história, onde Lucas começa com a narrativa, naquele mesmo dia os discípulos caminhavam para Emaús, tristes, desanimados, terminou com os discípulos reconhecendo Jesus e voltando para Jerusalém. Não mais tristes, não mais desanimados, agora alegres, agora inflamados de amor, porque eles tinham experimentado o ressuscitado, porque a alegria havia voltado ao coração deles, e eles voltam para Jerusalém para anunciar: Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Gente, preste atenção nesta realidade. Os discípulos que estavam desanimados, eles disseram:
e mostrava que a sua fé havia acabado. É verdade que algumas mulheres nos assustaram. Elas foram ao túmulo e viu que o túmulo estava vazio. Era para eles estarem alegres naquele momento, se tivessem confiado na palavra de Deus, na palavra de Jesus, naquilo que Jesus havia anunciado, naquilo que Jesus havia ensinado. Era para o coração deles, naquela hora que as mulheres falaram que o túmulo estava vazio, era para eles começar a celebrar, era para eles começar a comemorar, era para eles se encher de júbilo e de alegria, porque a promessa havia se cumprido, porque Jesus havia ressuscitado. Mas não, infelizmente, por causa da dureza do seu coração, infelizmente por causa da incredulidade, infelizmente por causa do negativismo. E eu digo negativismo porque, infelizmente, nós somos tendenciosos às coisas ruins. A gente tem a capacidade de absorver muito mais as coisas negativas, muito mais as coisas traumáticas, muito mais as coisas ruins, muito mais os traumas, as feridas, as machucaduras do que as coisas boas. Tanto é que naquela hora que as mulheres falaram, eles disseram, é verdade que algumas mulheres nos assustaram. Por quê? Porque eles estavam com a mente ali parada na crucifixão de Jesus. Porque eles estavam com a mente ali, com tudo aquilo que Jesus viveu no seu Calvário, na sua paixão, morte e ressurreição. Eles estavam parados na tragédia, eles estavam parados na desesperança. Nós esperávamos que Ele fosse o Salvador, que Ele viria salvar Israel. E no entanto faz 3 dias que estas coisas aconteceram. Eles estavam esvaziados de fé. Mas o bonito, louvado seja Deus, na hora que Jesus os catequiza, na hora que Jesus os alimenta com a palavra, na hora que Jesus os alimenta com a Eucaristia, eles recuperam a fé e recuperam a alegria. Por que eu estou falando com você desta forma? Porque Deus quer te tirar desta situação de desânimo. Porque Deus quer te tirar das situações que têm deixado você prostrado. Porque Deus quer te levantar assim como levantou aqueles discípulos. Porque Deus vê a tua luta, porque Deus vê as tuas dores, porque Deus vê o teu sofrimento. E Ele não te quer nesta situação. É por isso que Deus quer levantar você. Mas existe um fato muito interessante em meio a tudo isso nesta pregação, neste trecho do Evangelho. E é um fato curioso e eu convido você a prestar muito atenção. Lucas vai dizer desta forma: naquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, dois discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém, conversando sobre todas as coisas que tinham acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: o que andais conversando pelo caminho? Eles pararam com um rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: és tu o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Dois discípulos caminhavam de Jerusalém para Emaús. Mas o evangelista só fala o nome de um. Eram 2 os discípulos que caminhavam rumo a Emaús. Mas São Lucas só citou o nome de um, Cleofas. Que foi até num ato de revolta próprio do desanimado, próprio do derrotado. Você vai falar alguma coisa com um derrotado, ele já vem logo te dando patada. Ele não sabe conversar amigavelmente. Não, ele está magoado, ele está ferido, ele está machucado. Lucas só citou o nome de um dos discípulos. Por que Lucas não citou o outro discípulo? Certamente, Lucas, se não o conheceu, ouviu falar quem era o discípulo, porque ele ouviu falar de Cleofas. Mas por que
Lucas não citou o nome do outro discípulo. E eu digo para você, para que providencialmente pudesse colocar aí o seu nome. Coloca a mão no teu coração e diz: esta palavra é para mim. Pode ser mais forte: esta palavra é para mim. Assim como o Senhor ergueu aqueles discípulos, assim como o Senhor levantou aqueles homens caídos, prostrados, desanimados, sem esperança e sem vida, o Senhor quer me levantar nesta tarde. O Senhor quer me renovar nesta tarde. O Senhor quer me fazer novo. E eu quero isso para mim. Senhor, me tira desta prostração. Senhor, arranca de mim todo o desânimo, toda tristeza, toda dor. Eu quero, Senhor, fazer a esperança dos discípulos de Emaús, que ora caminhavam tristes, abatidos, desanimados, mas que depois de encontrar contigo, voltaram alegres, animados e cheios do teu amor. Eu quero esta graça para mim. Faz isto na minha vida, Senhor. Amém. Amados irmãos, é isto que de fato o Senhor quer realizar. Assim como o Senhor levantou aqueles homens que estavam naquela condição, Ele quer levantar a mim e a você. Seja na situação que você estiver, seja qual for a situação que tem te roubado a paz, que tem te tirado a alegria, que tem te tirado o brilho, o Senhor quer realizar maravilhas em você. O Senhor quer realizar maravilhas em você. Já não chores, Jerusalém. A alegria voltou. Jesus Cristo está vivo. Ele ressuscitou. É com esta realidade, com esta verdade que nós, que nos dizemos cristão, devemos caminhar. Acreditando que Jesus está vivo, acreditando que Jesus ressuscitou, acreditando que Jesus que restituiu a esperança, que restituiu o ânimo, que restituiu a alegria, que restituiu a fé àqueles discípulos de Emaús, Ele vai também realizar as mesmas graças, as mesmas maravilhas, os mesmos milagres que realizava no início da pregação do Evangelho nas nossas vidas. Mas para isso você precisa acreditar, mas para isso você precisa tomar posse, você precisa ter fé, você precisa confiar, você precisa fazer a experiência de ouvir a palavra de Deus, você precisa fazer a experiência de se alimentar do pão da vida que é Jesus e deixar a graça de Deus realizar na sua vida maravilhas, porque foi assim que aconteceu na vida daqueles discípulos. Eles só voltaram a enxergar com os olhos da fé a partir do momento que eles foram recatequizados por Jesus. Eles só de fato reconheceram a presença de Jesus no seu meio no momento da partilha do pão. E você sabe muito bem que aquele pão ali era a prefiguração da Eucaristia, da Santa Missa. É por isso que nós participamos da Santa Missa, é por isso que nós vamos à Santa Missa, para nos alimentarmos da palavra de Deus e para nos alimentarmos da Eucaristia, o pão do céu. É por isso que Jesus disse: eu sou o pão do céu, quem comer deste pão, quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, não morrerá, mas terá a vida eterna. É por isso que nós somos convidados a fazer esta experiência
Eu não sei quais são os caminhos que você tem andado. Quais são as estradas da vida que tem te feito experimentar a decepção, o desânimo, a derrota. Não importa, seja qual for a situação, Deus quer te levantar. Deus quer nos reerguer. Deus quer nos colocar em condição de ânimo, de alegria, para que você faça esta caminhada com fé, com esperança. Talvez como os discípulos você esteja descrente, incrédulo, diante das situações que você tem enfrentado. Quem sabe você não tem tido mais ânimo, não tem tido mais motivação para viver por causa de um endividamento. Quem sabe por causa de uma falta de emprego. E você também se encontra endividado. E quantas não são as pessoas, por causa de uma dificuldade financeira, acabam se suicidando? O desespero leva a um estado de prostração tão grande, de derrota tão grande, que a pessoa tenta contra a sua própria vida. Talvez mãe, pai, você se sinta derrotado, você se sinta desanimado, porque você está vendo a situação que está nos seus filhos, numa vida longe de Deus, numa vida de devassidão. Filhos na dependência química, nas drogas, na bebedeira. Filhos e filhas com a vida de prostituição, com a vida de sexualidade desregrada, longe do amor de Deus. E você viva uma apatia, você viva uma situação de desânimo. Hoje o Senhor está falando conosco nesta tarde. Filho, filha, não chores mais. Eu estou contigo. Eu estou vivo. E você precisa tomar posse desta realidade, porque o desânimo tomou conta dos discípulos, porque eles pensavam que Jesus havia morrido. De fato, Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E quando ressuscitou, Ele restabeleceu a fé que os apóstolos, que os discípulos haviam perdido. Talvez você esteja desanimado, prostrado e com um sentimento de derrota por causa de uma enfermidade sua ou enfermidade de alguém na sua família, e que já tem tirado as forças, já tem consumido a força. E não somente as forças físicas, mas também todo o capital financeiro para a manutenção da saúde, do restabelecimento da saúde daquela pessoa. E você não vê resultado. Você tem confiado e tem feito tudo o que você pode fazer, mas agora está na hora de você confiar e buscar aquele que pode tudo realizar. Porque Jesus disse... Na verdade, o anjo disse a Maria, porque para Deus nada é impossível. Então está na hora de você colocar esta situação, colocar esta dificuldade, colocar esta frustração nas mãos de Jesus, Ele que tudo pode realizar. Quem sabe a frustração esteja no seu casamento. Talvez você viva uma vida de decepção tão grande. Você fala, eu comprei gato por lebre. Eu casei com uma pessoa e agora vivo com outra. E você vive uma frustração, você vive um desânimo. E quantas não são as pessoas que passam por esta triste realidade? E você se sente derrotado, derrotada no seu casamento e não sabe o que fazer. Hoje o Senhor quer reerguer você. Hoje o Senhor quer levantar você no seu matrimônio, na situação que você está. Talvez você tenha passado por uma situação de infidelidade. E a decepção foi tamanha que te jogou no fundo do poço, que te jogou numa situação de depressão. E que você não tem mais ânimo para nada, você não tem mais alegria para nada. Hoje o Senhor está falando, filho, filha, eu estou contigo. Não chores mais, a alegria voltou. Eu estou contigo, aguenta firme.
O Senhor quer nos tirar desta situação de desânimo, nesta situação de prostração. Não esqueça disso. Você vai sair daqui imbuído desta realidade. O Senhor quer me fazer um homem novo, um homem animado, um homem encorajado, um homem esperançoso, um homem cheio de fé. Porque infelizmente nós temos vivido esta realidade no nosso Brasil, gente. Olha que povo mais desanimado é o povo brasileiro. Olha para a situação da política e a gente fala, não tem jeito, o Brasil está perdido. O Brasil está fadado ao fracasso. E a gente assume isso para a gente. Eu digo para você, não, você não pode assumir essa condição de derrotado. Você não pode assumir essa condição de pessimista, de negativismo, de que não tem jeito. Tem jeito sim. Você precisa reagir, você precisa confiar no poder de Deus, na graça de Deus e tomar posse e consciência de que Ele tudo pode realizar. Tem jeito para o Brasil, povo brasileiro, nação brasileira, reaja, reaja. O salmista vai dizer, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Se o Senhor for Senhor realmente do Brasil, se nós invocarmos o Senhor para governar o nosso Brasil, para assumir as rédeas, o nosso Brasil não vai fracassar. Mas se nós cruzarmos os braços e deixar que os outros façam o que quiser, aí sim, a gente será derrotado e esmagado. Eu disse do Brasil, então eu digo para você, pai e mãe, eu digo para as famílias, não desistam dos seus filhos, não desista da sua casa, não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista da sua esposa, não desista do seu esposo, não desanime, você não está sozinha, o Senhor está contigo e Ele vai te ajudar. Acorda, povo, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, Jesus quer te ajudar, Jesus quer te reerguer, Jesus quer te levantar. Eu não sei qual é a situação que você tem enfrentado, que tem te jogado no chão, mas uma coisa eu digo para você, não importa, pouca diferença faz. O que importa é que se você quiser mudar, Jesus vai te ajudar. Então ergue-te, levanta-te e toma posse da graça, porque o Senhor está vivo, a alegria voltou. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Amém. Amém. Por isso que nós precisamos tomar posse desta realidade, precisamos tomar posse destas graças. Precisamos tomar posse destas graças. Santa Teresa de Jesus, ela vai dizer, Santa Teresa d'Ávila, ela vai dizer, a quem tem Deus, nada falta. A quem tem Deus, nada falta. O que é que tem te faltado? Qual é a graça que você precisa? O que é que tem te roubado a paz? O que é que durante muito tempo te deixou desanimado, desanimada? Qual é a situação que tem te feito andar de cabeça baixa, de forma triste? Sem alegria, sem motivação? Apresenta agora esta situação para Jesus e peça a graça de Deus, porque quem tem Deus, nada falta. Quem tem Deus, nada falta. Eu convido você a ficar de pé neste momento e se apresentar ao Senhor. Senhor, eu estou aqui com a minha vida, com tudo isto que eu tenho vivido, com todas estas situações que têm tirado a minha alegria de viver. Senhor, eu estou aqui. Ajuda-me a ser um homem vencedor. Ajuda-me, você mulher diga, ajuda-me a ser uma mulher vencedora. Me tira desta situação, me tira deste desespero.
Me tira desta falta de alegria. Me tira desta falta de fé. Me tira desta falta de esperança. Eu quero fazer a experiência dos discípulos de Emaús. Eles estavam caminhando de forma triste, mas quando encontraram o ressuscitado, eles voltaram alegres e voltaram anunciando: o Senhor está vivo, Jesus ressuscitou. Que você faça por nesta tarde, esta experiência dos discípulos, que saiam daqui com o coração inflamado, que saia daqui com o coração ardendo, porque o próprio Senhor está falando com você nesta tarde, porque o próprio Senhor está te motivando a sair desta situação que você estava. Quem sabe a derrota que você tem enfrentado na sua vida é o pecado, e a consciência do pecado, a consciência do mal feito tem tirado a tua alegria, tem tirado a tua paz. Hoje o Senhor quer restituir a alegria e a paz no seu coração. Hoje o Senhor quer restituir a vida nova na sua vida. Por isso, peça: vem Espírito Santo, vem nesta tarde hoje de forma nova. Vem Espírito Santo em nosso auxílio. Nós te pedimos, queremos ser cheios do Espírito Santo. Clama, igreja, clama, irmãos, peça a ajuda do Espírito Santo, peça a ajuda do alto, peça agora que o Espírito Santo venha confirmar esta palavra na tua vida, na tua casa, no teu coração. Peça que o Espírito Santo venha restituir a alegria, peça que o Espírito Santo restitua a esperança. Você que achava que não havia jeito para a tua casa, que não havia jeito para os teus filhos, que não tinha mais jeito para o teu casamento, peça o Espírito Santo agora, peça a ajuda de Deus, peça a força do alto que venha agora em seu auxílio, que venha socorrer você, que venha em auxílio das suas necessidades. Peça o Espírito Santo. Reza, igreja. Eu estou convidando você a rezar, eu estou convidando você a pedir a ajuda de Deus por meio do Espírito Santo, para que esta palavra também se cumpra na tua vida nesta tarde, irmãos. Peça o Espírito Santo. Nossa Senhora, em uma das suas aparições em Medjugorje, ela dizia: nós perdemos muito tempo pedindo muitas coisas supérfluas, muitas coisas que não são essenciais para nós. Peçam o Espírito Santo, peça o Espírito Santo, clame o Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo tem tudo. Então, igreja, peça o Espírito Santo. Eu estou convidando a você neste momento a rezar. Peça o Espírito Santo, peça o Espírito Santo para que traga vida nova para você nesta tarde. Peça o Espírito Santo para que Ele faça a obra de Deus, a obra de redenção, a obra de salvação acontecer na tua vida, na tua casa e na tua família. Vem, Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Vem, Espírito Santo. Clamar. Levanta o seu braço mais alto que você puder. Nós começamos muito bem. O Emmanuel nos preparava muito bem para essa pregação, clamando sobre nós a graça de Deus. Você pode pedir isso. Derrama, Senhor, a Tua graça. Manifesta, Senhor, a Tua glória no meio de nós, na minha vida, na minha casa, na minha família. Nós somos dependentes dessa graça. Sem a graça de Deus, será impossível reconhecer a Jesus. Sem a graça de Deus, será impossível inaugurar um tempo novo na nossa vida. E este é o desejo do Senhor para essa tarde. Como Natal ia nos conduzindo, não mais como derrotados, mas como vitoriosos. E é isso que nós queremos assumir, essa nossa identidade de filhos, de homens, de mulheres vitoriosas no Senhor, pela graça de Deus. Por isso, ergue o seu braço, meu irmão, ergue o seu braço, minha irmã. Solte a sua voz na oração, porque onde tem oração, tem vitória. E Deus quer levantar uma geração de vencedores essa tarde, aqui no rincão do meu Senhor, mas também por todo este Brasil, além Brasil, onde a canção nova chega agora. O Senhor está levantando um povo novo. Sim, é o dia de você dizer para os seus problemas, para as suas dificuldades: eu vou viver uma virada na minha vida, pelo poder do Espírito Santo, pela graça de Deus.
Não quero mais viver na escuridão, não quero mais viver na morte, mas eu quero viver na luz. Nós que ainda estamos nas oitavas de Natal, e a palavra e o profeta Isaías vai nos dizer que o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. O Senhor está no meio de nós. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vitória, Ele é a nossa força. Coloca no Senhor, meu irmão, agora as suas frustrações, os seus desânimos, as suas apatias, as suas tristezas. Coloca no Senhor agora e deixa o Senhor te reerguer nessa tarde. Não mais queira viver uma fé mediana, rastejando pelo chão, mas tenha coragem de se levantar agora e receber do alto a graça de Deus. Diga com forte comigo: eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, nesta tarde receber a tua graça. Manifesta, Senhor, na minha vida, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. Manifesta a tua glória. Enche o meu coração, Senhor. Ressuscita a minha fé. Eu não quero mais viver como um derrotado, mas eu quero viver vivo, feliz, ressuscitado no Senhor. Levante os seus braços e vamos cantar. Derrama tua graça, manifesta tua glória. Eu quero te sentir, eu quero te ver. O teu amor eu quero mais. Cante. Derrama tua graça, manifesta tua glória. Traz sono e poder. Eu quero me render da tua unção. Eu quero mais. Te pedimos, Espírito Santo, nessa tarde, que o Senhor venha nos envolver agora. Vem, Espírito Envolver-nos, Senhor, por inteiro. O nosso coração, os nossos pensamentos, tudo que está agora dentro de nós, os sentimentos, as lembranças, talvez as dores, as feridas de um ano tão difícil como foi este de 2017 para muitos, como o Natal mesmo trazia, quem sabe para todos nós brasileiros. Mas, Senhor, derrama a tua graça agora, o teu Espírito Santo, esse Espírito Santo que faz nova todas as coisas. Senhor, nós não fomos feitos, criados para viver na derrota. Nós não somos feitos, Senhor, para viver nessa mediocridade de fé. Não, o Senhor nos criou para a glória. É para a glória do Senhor que nós somos criados. Senhor, manifesta a tua glória, derramando sobre nós o teu Espírito Santo, sobre cada homem, sobre cada mulher que aqui está, sobre cada pai, sobre cada mãe, sobre os filhos que aqui se encontram. Senhor, nós queremos agora nos encher, nós queremos agora receber do alto a tua unção, a tua graça, o teu poder agora. Vem, Espírito Santo de Deus. Meu irmão, se você deseja, vai pedindo isso com as suas palavras. Vem, Espírito Santo, enche o meu coração, enche os meus pensamentos. Deseja, peça, meu irmão. Deus sempre faz a parte dele, mas é preciso que nós também façamos a nossa. E a nossa agora é pedir, e a nossa agora é clamar, e a nossa agora é suplicar pela graça, pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus.
Vem, Espírito Santo. E se lhe faltam as palavras, solte a sua voz no Espírito. Você que ora no Espírito, solte a sua voz. Deixa o Espírito Santo agora orar. Deixa o Espírito Santo agora emanar. Emana este canto novo do seu interior. Jesus já nos disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Deixa fluir, meu irmão. Deixa fluir, minha irmã. Ergue o seu braço. Você que talvez tenha baixado, você que ainda se encontra um espírito de desânimo, ergue o seu braço agora e solte a sua voz no Espírito. Põe a mão no seu coração agora. Antes mesmo da pregação, o Natal veio pedir uma canção muito bonita, que tinha tudo a ver com a passagem que ele pregou. E de repente o Cassiano veio na oração, já no finalzinho da pregação, quando o Natal começou a clamar o Espírito Santo, onde toda a ênfase da pregação foi para despertar os desanimados, para nos abrir os olhos para enxergar a Cristo, para olhar para o positivo, para ter esperança nesse ano que está terminando, no ano que está chegando. E nós estamos clamando, e o Cassiano foi retomando a canção, e na obediência eu fui cantando, até que enquanto nós cantávamos, eu entendi que é isso mesmo, porque aquilo que os discípulos viveram naquele momento diz que eles estavam ali apáticos. Eles estavam como muitas vezes a gente está aqui no rincão, na pregação, com o coração voando, com a cabeça longe, sem sentir Deus, sem ver Deus. A palavra diz que enquanto, depois que Jesus partiu o pão e deu graças, como que os olhos deles se abriram e eles voltaram a enxergar a Deus. Eu não sei se você precisa, mas eu preciso mais uma vez voltar a enxergar a Deus, voltar a ter visão espiritual, a enxergar com os olhos da fé, com um olhar positivo. E a canção diz: eu quero te ver, eu quero te ver. E a canção diz: eu quero te sentir. Porque naquele momento que, enquanto Jesus falava, ensinava, catequizava, como o Natal falou, ele sentiu arder em seu coração. O coração deles ardia. Está ardendo o seu coração quando você vai à missa? Está ardendo o seu coração quando você ouve uma pregação? Quando você se coloca em oração, arde o teu coração? Você sente vontade de rezar? Se não está fazendo isso, alguma coisa está errada. Então é hora de pedir a Deus isso. Ah, Senhor, eu quero te sentir de novo. Eu quero sentir pulsar. Eu quero ter vontade de orar. Eu quero te ver. Eu quero te sentir. O teu amor eu quero mais. Eu quero te experimentar a tua glória, o teu poder. Quem quer isso nesta tarde? Ergue os seus braços então, e mais uma vez falar para Jesus isso: Senhor, abre os meus olhos, Senhor. Assim como o Senhor abriu os olhos dos discípulos ao partir do pão, eles se reconheceram, Senhor, na Eucaristia. Senhor, abre os meus olhos para te reconhecer na Eucaristia, em cada missa que eu participar, em cada adoração que eu participar. Senhor, abre os meus olhos, Senhor, olhos da fé, olhos de esperança, para esse novo tempo que o Senhor vai nos dar, nesse novo ano que nós iremos começar dentro de alguns dias. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa enxergar a tua vontade, para que eu possa enxergar os teus desígnios, os teus planos, Senhor, para que eu tenha um olhar e visão espiritual. Ai, eu quero te sentir, Senhor. Eu quero me arrepiar, Senhor, enquanto eu oro. Sim, eu sei que não vou me arrepiar sempre, e que nas minhas orações eu não vou só orar quando eu me arrepio, não. Mas eu quero também experimentar essa força, esse ânimo, essa sensibilidade
e o Senhor pode nos dar. Nós clamamos, Senhor, assim como ardia o coração daqueles discípulos enquanto eles ouviam a palavra. Eu quero voltar a ter um coração que arda, Senhor, que sinta, Senhor, a tua presença, o teu cheiro, Senhor, aqui neste lugar, em cada lugar que nós nos colocarmos em oração, em cada missa que eu participar, em cada cântico que eu ouvir, de louvor, de unção, Senhor. Eu quero, Senhor, experimentar isso. Por isso, erga o teu braço, meu irmão, erga a tua voz agora e canta mais uma vez. Derrama, Senhor, derrama a tua graça, derrama a tua glória nesse lugar. Derrama tua graça, manifesta tua glória. Eu quero te sentir, eu quero te ver, o teu amor eu quero mais. Derrama tua graça, manifesta tua glória. Mais uma vez, eu quero te sentir, eu quero te sentir, eu quero te ver, o teu amor eu quero mais. Derrama, derrama, diga, derrama tua graça, manifesta tua glória. Traz sono e poder, eu quero me render da tua unção, eu quero mais. Mais uma vez, só vocês, diga, derrama tua graça, manifesta, manifesta. Diga para Jesus, eu quero te sentir, eu quero te ver, eu quero o teu amor, eu quero mais, eu quero mais. Derrama, derrama, derrama tua graça, manifesta a tua glória neste lugar. Traz sono e poder, eu quero me render da tua unção, eu quero mais. Derrama, Senhor, a tua graça. Derrama a tua graça sobre nós, Senhor. Nós precisamos de ti. Derrama a tua unção, Senhor. Derrama o bálsamo do teu Espírito Santo sobre nós nesta hora, nesta tarde, e consola o nosso coração. Cura, Senhor, as feridas do nosso coração. E eu quero convidar você a uma experiência única nesta tarde. Jesus se aproximou daqueles discípulos porque eles estavam tristes, porque eles estavam desanimados. E Jesus perguntou: o que estáis conversando? Jesus queria saber qual era o motivo da tristeza. Jesus queria saber qual era o motivo do desânimo. E depois que Jesus os ouviu, depois que Jesus os catequizou, depois do partir do pão, e logo mais, que bom, louvado seja Deus, porque terminando este momento nós vamos participar da celebração da Eucaristia, e nós vamos ter a oportunidade de mais uma vez reconhecer Jesus no partir do pão. Mas nós ainda temos este momento e precisamos vivê-lo bem, precisamos vivê-lo intensamente. Jesus perguntou e os discípulos responderam aquilo que lhe estava tirando a alegria, aquilo que tinha deixado eles desanimados, cabisbaixos. Eu convido você a fazer a mesma experiência dos discípulos de Emaús. Nós aqui, nós vamos continuar rezando em línguas, nós vamos continuar clamando o Espírito Santo,
Mas enquanto nós rezamos por você, pedindo que Deus derrame a sua graça, que Deus derrame a sua bênção, que Deus derrame a vitória que você precisa, que Deus derrame a alegria que você precisa na sua casa, no seu casamento, na sua família, nas dificuldades que você tem enfrentado, você vai fazer como fez os discípulos de Emaús e vai falar para o Senhor. Os discípulos falaram da decepção, que eles esperavam que Jesus libertasse Israel, mas Jesus havia morrido para eles, aparentemente uma derrota, mas na verdade a vitória aconteceu, Jesus ressuscitou. Quais foram as situações? Imagine se você abrisse o livro da sua vida, certamente teria páginas, teria escritos, teria situações que você nem sequer queria lembrar, nem muito menos rever. São estas situações, irmãos, são estas situações que o Senhor quer curar, são estas feridas que o Senhor quer sarar, são estas situações que te deixaram traumatizados, são estas situações que te deixaram paralisados, que o Senhor quer derramar a sua bênção, que o Senhor quer derramar a sua graça. Talvez seja um fato trágico, talvez seja um acidente, você perdeu um familiar e desde então nunca mais você foi a mesma pessoa, você literalmente morreu junto com ela. O Senhor quer derramar a sua graça, porque o Senhor quer você vivo, vivo, e como a gente diz, vivinho da Silva. Talvez você tenha passado por uma experiência de abandono, uma experiência de rejeição. Você soube que a sua mãe não te quis, não te desejou, tentou te abortar, e você carregou este peso, este fardo desta rejeição. Hoje, nesta situação que te trazia um trauma, que era uma ferida, o Senhor quer te visitar e quer te curar. Nós vamos rezar, nós vamos interceder, mas eu convido você a conversar com Jesus e falar: Jesus, foi aquela mágoa, foi aquele ressentimento, foi aquele prejuízo que eu tomei, foi aquela pessoa que trapaceou, foi aquela pessoa que me enganou, foi aquela pessoa que atropelou o meu filho, que meu filho morreu e eu não consigo perdoar porque ele estava alcoolizado. Foi irresponsável sim, mas o Senhor te convida a perdoar. Por isso abra o seu coração para a graça de Deus, porque Deus quer te curar destes traumas, Deus quer tirar de você o sentimento de derrotas, Deus quer curar estas feridas, Deus quer te dar a vitória, Deus quer te restituir a alegria, Deus quer te devolver a esperança. Mas para isso é preciso você abrir o seu coração e pedir: derrama, Senhor, a sua graça, derrama, Senhor, a sua bênção, derrama, Senhor, a unção do teu Espírito Santo. Reza, igreja, reza. Agora fala com Jesus. Onde que você quer que Jesus visite e derrame a sua graça? Apresenta estas situações ao Senhor, clamando agora que o Senhor traga a tua bênção, que o Senhor traga a libertação que você precisa, para que você saia daqui um homem renovado, para que o seu coração possa arder pela graça de Deus, agindo na sua vida. Canta labara labara labariera 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 labariera. Ora labara 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 labari. Vá falando, vá rememorando estas situações. Permita que o Senhor agora visite você neste momento da sua história, neste momento da sua vida. Permita agora que o Espírito Santo traga à tona todas estas situações. Não para que você sofra de novo, mas para que o Senhor cure, para que o Senhor te levante desta situação onde você ficou caído e nunca mais conseguiu se reerguer, onde você nunca mais conseguiu se levantar. Permita agora que o Espírito Santo sonde o seu coração e traga a libertação. Querer alabara labarie, querer alabara labara labariera labarie. A imagem que eu até no primeiro momento eu resisti, mas essa imagem persistiu dentro de mim e eu quero partilhar com você. É a imagem de Jesus diante do túmulo de Lázaro. E me vinha forte aquela expressão, aquela conversa:
aquela palavra, aquela pergunta que Jesus fez a Marta. Muito mais forte ainda, a resposta de Marta. Muito mais forte ainda, a afirmação de Jesus, quando ele disse a ela: se creres, verás a glória de Deus. Amém. Eu sinto que nessa tarde Deus está abrindo muitos túmulos, assim como Ele abriu o túmulo de Lázaro, assim como Ele ressuscitou o seu amigo Lázaro. Jesus está ressuscitando muitos de nós que aqui estamos, que estávamos dentro dos túmulos, mortos nas nossas tristezas, nas nossas angústias, na depressão. Eu sinto e vejo o Senhor agindo poderosamente na nossa vida nessa tarde, abrindo os túmulos para que nós saiamos para fora. Pessoas que chegaram aqui talvez sem fé, sem esperança, sem alegria no coração. Sinto nesta hora o Senhor agora tomando você pela mão e te levantando, levantando a sua fé, levantando a sua coragem, porque você precisa levantar a sua cabeça e seguir em frente. Independente das perdas que você viveu, das dores que você passou ou ainda está passando, você precisa levantar. É uma ordem de Deus. E se você crê, meu irmão, se você crê, minha irmã, você vai ver a glória de Deus na sua casa, na sua família, no seu casamento, amém, na vida dos seus filhos, a ressurreição do seu filho que está nas drogas, a ressurreição do seu marido que está vivendo no adultério, que está te traindo. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Por isso, meu irmão, coragem, coragem nessa tarde. Convido você a dizer isso para a pessoa que está do seu lado: coragem, meu irmão, você não está sozinho, o Senhor está contigo, Ele está no meio de nós. Segura na mão do seu irmão que está do seu lado agora. Segura na mão bem forte desse seu irmão. Pode até fechar o corredor. Segura firme na mão agora desse seu irmão. Diga para ele, ou diga para ela: Ele está no meio de nós. Mas diga com fé: Ele está no meio de nós. Derrotados, diga: derrotados, nunca mais. Derrotados, nunca mais. Derrotados, nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Pega o braço e canta bem forte. Derrama tua graça, manifesta tua glória. Eu quero te sentir, eu quero te ver, o teu amor eu quero mais. Derrama tua graça, manifesta tua glória. Traz fogo e poder, eu quero me render. Da tua unção eu quero mais. E aplauda, aplauda a graça de Deus, a glória do Senhor. Ele está vivo. Já não chore, Jerusalém, o Senhor está vivo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.